Porque o nosso dia é todos os dias, né? Vamos estar fazendo a leitura da palavra devocional. Eu convido o evangelista Simval para estar fazendo a leitura da palavra. Vamos orar. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo de contínua oração a Deus. Eis que quase a hora nona do dia, viu claramente em uma visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele dizendo: Cornélio. Este se fixando o olho nele e muito atemorizado disse: Quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: A tua esmola e a tua oração e a tua esmola tem subido para mim memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deve fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou dois dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Havendo-lhe contado tudo, o enviou a Jope. E no dia seguinte, indo ele a seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentido, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu, e foi-lhe dirigido uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faça o comum, porque Deus purificou. E aconteceu que isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que o varão que foram enviado por Cornélio pararam à porta e perguntaram pela casa de Simão. E chamando, perguntou-se: Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Amém. Pano para salvar, pacto para selar, sobre o céu. Resgate e salvação, encheu seu coração.
Ele nem hesitou. O palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez, tudo mereceu. O plano que Deus
perseguição parou a igreja, o Coliseu parou a igreja, os leões tomaram a igreja do Senhor. O inferno não pode permanecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões tomaram a igreja do Senhor. O inferno não pode permanecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que temos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões tomaram a igreja do Senhor. O inferno não pode permanecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode permanecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Caminhamos pelo que temos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Temos um
No teu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, minhas raízes, com minhas lágrimas, notas de adoração.
curiosidade, estava louvando, o Espírito Santo estava me lembrando que muitas das vezes a gente não dá valor quando nós temos a oportunidade de estar na casa do Senhor. Então você deu o seu melhor e o Espírito Santo estava me incomodando. Eu tive uma conversa daqui a umas 2 semanas com a missionária Paula sobre isso, que eu ainda criança, sem entender, o Senhor ele já estava conduzindo os meus passos. Porque a forma do Senhor trabalhar não é a forma como nós queremos, Ele sabe como trabalhar. E eu ainda criança, com 9 anos, eu tinha uma prima que cuidava de mim e ela começou a namorar um cristão. E logo no início do namoro deles, eles começaram a me levar para a igreja batista. E eu me lembro perfeitamente, eu em escola dominical, eu em culto de domingo na igreja batista. E assim, a gente não entende o que o Senhor faz na nossa vida. Eu até liguei para ele esses dias e falei, muito obrigada pelo aquele lá, quando eu ainda não entendia como as coisas funcionavam, que você foi me levando para a casa do Senhor. E logo depois, meus pais não eram cristãos, todos sabem aqui do testemunho da minha mãe. Minha mãe me colocou para estudar num colégio evangélico. E mesmo minha mãe sendo espírita. Isso é a prova de que você, nós somos escolhidos do Senhor. Porque não importa o meio que você está, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que cuida de você. E hoje é culto de missões, tem que ser falado, que nós temos que pregar. E lá naquela escola, toda quarta-feira eu assisti o culto, que era, como eles falavam, que era a assembleia, valia nota, e todas as minhas amigas eram filhas de pastores. E hoje eu vou, mais velha, hoje eu vou entendendo o Senhor como o Senhor foi conduzindo os meus passos, mesmo os meus pais não sendo evangélicos, o Senhor me guardou, porque o Senhor sabe da gente, Ele conhece a gente por inteiro. Eu poderia ter me perdido nesse mundo, mas o Senhor, Ele me guardou, mesmo eu sendo filha de uma mulher espírita, o Senhor me guardou. Então, irmãos, tragam seus filhos para a escola bíblica dominical, tragam as crianças para a escola bíblica, porque tudo que é pregado, ela vai guardar, e no tempo certo, como a palavra diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Então não deixe de trazer os seus filhos para a casa do Senhor. A criança incomoda o culto, não. A criança é parte do culto. Como esses dias a mídia falou, a criança faz parte do culto. Tragam seus filhos, tragam os sobrinhos. Não deixe de trazer para a casa do Senhor, porque é esse momento aqui que nós temos para ensinar eles o caminho do Senhor. Porque mais tarde, igreja, o mundo tem investido fortemente na vida das nossas crianças. Então traga as crianças para a escola bíblica, traga para o culto, que vocês não estão perdendo tempo, vocês estão ganhando vitórias que nós não enxergamos hoje, mas depois vamos entender. Tem um visitante que chegou, o nome dele é o Ebert, né? Faz assim com a mãozinha para a igreja conhecer. Como que a igreja vai dizer para o irmão? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre, fique à vontade. Jesus te ama, nós também. Mas é muito difícil, né? Principalmente quem já perdeu a mamãe, é muito difícil falar. Mas a gente vê os filhos, né? Aí a gente vê que é projeto de seguir adiante. Mas eu não vou falar do texto todo, mas em 1 Samuel tem uma mulher que ela me chama muita atenção. É no 1 Samuel, capítulo de número 21 a seguir, que fala sobre Rispa, uma filha de uma concubina de Saul. Saul morreu e logo Davi assumiu o trono e os 2 filhos dela foram mortos. E essa mulher, o que me chama a atenção é o amor dessa mulher, porque ela pegou os 2 filhos dela, que estavam mortos, levou para um alto, lá ela cobriu aqueles 2 filhos, porque ela queria que Davi fizesse um sepultamento com honra, porque era descendência de Saul, então teria que ter honra. E ela ficou ali do mês de abril até o mês de outubro, esperando uma providência. Isso é amor. Amor de uma mãe. Eu não sei se aqueles corpos fediam, não sei o que eles usavam, mas ela cobriu aqueles corpos ali para que as aves não pudessem comer aquilo ali. O corpo daqueles 2 jovens, até
esperar uma providência da parte de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Que o amor de uma mãe, ele vai além daquilo que a gente pensa. Por isso que Deus diz que pode uma mãe esquecer do seu filho, né? A quem ama, mas ele nunca esquece. Uma forma de dizer que o amor de uma mãe, ele é muito forte. E hoje tem muitas mães aqui. E eu quero deixar aqui uma pequena e singela mensagem dizendo para você: o amor que você tem pelo seu filho é um amor que supera qualquer coisa. Às vezes falamos com os filhos e os filhos não obedecem como nós queremos que eles obedecessem. Mas mesmo assim, nós amamos os nossos filhos e fazemos qualquer coisa por eles. E nessa noite eu quero deixar essa mensagem. Meu Deus, cadê aqui que eu não estou encontrando, Jesus, no meu bloquinho de notas? Dizer para você, mãe, dizer para você, filho, você não está sozinho. O amor que você tem aqui, como Deus, é o abraço da sua mãe. Então, nessa noite, sinta-se abraçada pela sua mamãe, porque eu sinto que a presença do abraço do Senhor é o abraço que nós temos que receber da nossa mamãe e do nosso papai, porque todos os dias Ele nos conduz. Eu quero dizer assim, queridas mães, hoje é um dia especial, um dia preparado por Deus para honrar mulheres fortes e guerreiras e cheias de amor. Ser mãe vai muito além de gerar um filho. Ser mãe é cuidar, é orar em silêncio, é chorar escondido e sorrir para dar força. É amar, sem medida, mesmo quando esta está cansada. É ser abrigo, conselho, colo e direção. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios 31 que a mulher virtuosa é preciosa, mais valiosa que rubis. E hoje nós reconhecemos isso em cada uma de vocês. Mães que dobram os joelhos pelos seus filhos. Mães que não desistem mesmo diante das dificuldades. Mães que confiam em Deus mesmo quando não entendem o caminho. Vocês são um instrumento nas mãos do Senhor. Talvez algumas mães aqui estejam felizes, outras cansadas, algumas esperando respostas, outras carregando saudades. Mas hoje Deus quer abraçar cada uma de forma especial. Ele vê cada lágrima, Ele conhece cada oração, e nenhuma delas são em vão. Que o Senhor renove as suas forças, encha o seu coração de paz e te lembre todos os dias: você, mãe, não está sozinho. Parabéns, mães. Vocês são bênçãos, são exemplos e são presentes de Deus para este mundo. Feliz Dia das Mães a todas as mamães. Amém? Deus abençoe a todos. E no final do culto nós temos um lencinho para a mamãe. É bom? Deus abençoe. De falar, não, se vou de cantar. Mas deixa eu falar com os irmãos. Na portaria houve alguns irmãos que pegaram um papelzinho. Levanta a mão quem pegou. Glória a Deus. Vocês vão ter uma missão. Oh, glória a Deus. Então, os irmãos que pegaram esse papelzinho, o nosso pastor, como já foi falado, vai levantar um clamor. Mas referente a esse papel, irmãos, vocês leram aí que tem o nome de um país. Cada um pegou o nome de um país. Esse país vai ficar nas suas orações durante uma semana. É difícil ou é fácil? Eu sei que às vezes a gente esquece, né? Até o próximo culto, pastor? Então tá bom. O desafio foi lançado. Até o próximo culto, os irmãos estarão orando por esses países que pegou ali na portaria. Amém? Vamos aqui, amém, fraco. Amém! Amém, glória a Deus. Irmãos, esses países, inclusive tem 2 desses países, que é o Irã e a Coreia do Norte. Quem pegou esses? Vamos lá. Coreia do Norte e o Irã, irmão.
irmãos, vou te falar, foi forte, hein? Esses países são os mais bravos. Sabe por quê, irmãos? É porque esses países estão sofrendo uma perseguição muito grande. É morte quase todos os dias de cristãos. Então, há 50 países que são perseguidos. Há mais de 50 países que são perseguidos. Mas esse está sendo um foco. Está perseguindo todos os dias. É difícil chegar a Bíblia lá, irmãos. A Bíblia está muito difícil chegar lá. Você tem uma Bíblia na tua casa. Dê glória a Deus por isso. Porque em breve, irmãos, o negócio vai apertar mais. Jesus, ó, está voltando, igreja. Aleluia. E o que? Eu deixo uma pergunta para vocês. O que você está fazendo? Meu Deus, aleluia! Vai ficar ecoando na sua mente essa pergunta. O que você está fazendo por missões? Glória a Deus. Que você leve essa pergunta para casa e faça uma autoanálise, irmãos. Porque é sensibilidade. Isso é uma questão de sensibilidade. Aleluia. Como que faz missão? Como que devemos fazer missão? Primeiro começa na rua? Primeiro começa na nossa casa, né? Então comece a evangelizar os de dentro. Para depois você ir para a rua, para depois você ir para outro bairro, para depois você ir para outro país, né? Não é começar em outro país, não. Vocês acham que esses missionários que estão lá sofrendo, começou em outro país de cara? Não, irmãos. Eles levaram testemunho de dentro da casa deles para fora, para o povo de fora saber que Deus faz, e que Deus, Ele provê, que Deus livra, e que Deus pode muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos, irmãos. E que essa pergunta fique com você, amém? Nosso pastor Leonardo, em nome de Jesus, intercedendo. Então, qual é a necessidade de um culto de missões? É despertar no coração da igreja, aleluia, de falar no nome do Senhor, porque estamos debaixo de uma grande comissão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. A maior evidência, já falei isso aqui, que nós somos verdadeiramente servos de Deus, que tivemos um encontro verdadeiro com Cristo, é que quando queremos que outra pessoa também seja salva. Aonde tiver um coração disponível, ali é um campo missionário. Então tem pessoa do teu lado que precisa também de ouvir o evangelho. Aleluia, se desperte, peça ao Senhor, aleluia, coragem, ousadia. Apóstolo Paulo disse, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, irmãos. Quantos creem nesse poder? Diga glória a Jesus. Então, quantos creem no poder da oração? Então, a igreja que clama, vamos clamar para esses países, vamos clamar para esses missionários que estão aí, aleluia, no campo missionário. Amém, igreja? A igreja dando glória, 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 em nome do Senhor. Pai Celestial, chegamos nessa noite, Senhor, no intuito de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. Queremos aproveitar, Senhor, como igreja, para que venhamos orar, Senhor, pelas nações, pelos povos que ainda não conhecem o Senhor. Pedimos que o Senhor rompa as barreiras espirituais, geográficas, meu Senhor, que impeçam o avanço do Teu reino. Pedimos proteção, Jesus, aleluia, para os missionários, coragem para os cristãos locais, Senhor, que estão na Tua casa hoje, aleluia, que ainda tem vergonha, que ainda não tem jeito. Desperta a Tua igreja, meu Senhor, aleluia, para nós pregarmos o evangelho, abrir as portas de acesso, aleluia, que o Senhor possa abrir, Senhor, essas portas, para que o Teu evangelho possa entrar, Jesus, aleluia, que o Teu amor possa alcançar essas vidas, para que sejamos diferentes, meu Senhor, aleluia, que possamos pregar, nós alcançados pela necessidade espirituais de tantas pessoas, que a Tua palavra seja traduzida, levada, compreendida para muitas línguas, meu Senhor, aleluia, para povos, tribos, nações que tenham oportunidade de ouvir e receber a salvação em nome de Jesus Cristo. E cadê a igreja que clama? Cadê a igreja que crê no poder da oração? Levanta a tua mão, diga eu creio, meu Senhor, e alcança as nações em nome de Jesus, e aplauda o nome do Senhor. Ali no
pedacinho da igreja. Estava aí o evangelista Simão. E quando entregamos, encontramos um evangelista afastado do nome do Senhor, morando na rua. Então essa quentinha também possa ser uma forma de nós alcançarmos corações. Oramos para ele, falamos para ele voltar para Jesus. Ele falou que vai, convidamos ele para vir para cá, mas infelizmente pelo ambiente que ele esteja, né, falar mais forte, a gente precisa resgatar muitas vidas aí nesse mundão aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja. Então, oferte. Nós estamos com a maquininha ali. A maquininha, quem precisar da maquininha, assim que as meninas passam. Vou estar convidando a diaconisa Amanda para estar louvando enquanto procede com dízimos e ofertas. Glória a Deus. E a igreja continua adorando. Você numa cova e ferido perdeu a se tentar matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar.
hora que ela veio falar. 2 domingos atrás, eu ouvi o pastor Leonardo falando que aonde há um coração disponível, ali é um campo missionário, né? Nós fomos aqui atrás, não sei se os irmãos conhecem, aqui tem um restaurante. E a palavra de Atos 3, 4, que Pedro e João seguiam a Porta Formosa, e ali tinha um poço, e Pedro e João disse, fitando os olhos dele, disse, olhe para nós. E o versículo 5 vai dizer, e olhando ele para eles, esperando alguma coisa. Essa palavra já ardia o meu coração há alguns dias. E nós saímos daqui da escola bíblica dominical e fomos ali comprar uma quentinha, domingo passado ou retrasado. Quando chegamos lá, havia um homem passando muito mal, né? E passando muito mal mesmo. E aquilo me incomodou. E essa palavra ardia no meu coração, porque o versículo vai dizer que olhando ele esperava alguma coisa dos servos de Deus. E um campo missionário é onde tem um coração precisando de Deus. Às vezes nós queremos pensamos em ir a tantos lugares, a tantos países ou estados, mas às vezes tem alguém perto de nós precisando ouvir a palavra de Deus, precisando de um ato nosso de proclamar o evangelho de Deus, e nós nos acovardamos. Nós olhamos para aquele homem e logo o meu coração batia forte. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Mas como mulher, ele era homem, estava com outro homem, e o outro homem tentando acudir. E eu dizia, esse homem, ele está precisando de oração. Não era talvez algum remédio, não era medicamento, não era hospital, mas era a palavra de Deus, a qual o Espírito Santo estava me incomodando. Mas nós estávamos preocupados com a comida, nós estávamos preocupados com o almoço. E fomos logo pegar, e o homem continuava caído, na beira, pertinho do restaurante, passando muito mal e sentindo muita falta de ar, e faltando ar, enfim. E eu olhando para aquele homem, pastor Leonardo, nós entramos, pegamos a quentinha, e o pastor Leonardo foi mais para dentro para pagar. E eu vim para fora preocupada com o homem. E o homem começou a falar. E ele dizia, eu não estou aqui, eu estou precisando, estou passando mal mesmo. Eu não estou aqui mentindo para vocês. E ele começou a falar. E eu olhando para ele, eu fitava os olhos dele, esperando uma permissão do Espírito Santo para fazer alguma coisa. E no meu coração eu orava, Senhor, esse homem precisa da tua presença. E eu, como serva tua, eu quero fazer algo. Dai-me autoridade no teu nome. Mas mesmo assim, irmãos, eu ainda me acovardava. Eu não conseguia ir até ele, talvez por timidez. E nesta noite o que o Espírito fala comigo e contigo, tira a timidez, receba ousadia da parte do Senhor para proclamar o Evangelho de Deus para quem precisa. Em vez de ficarmos com picuinhas dentro da igreja, em vez de ficarmos dentro da igreja, tem pessoas precisando da palavra de Deus a partir da minha boca e da sua boca. Glória! E aquele homem começou a falar e eu fitava os meus olhos sobre ele. E ele olhou para mim e disse assim, você está pensando o quê? Que eu estou mentindo? Que eu estou fazendo alguma coisa aqui para roubar ou para fazer alguma coisa? E eu disse, olhei para ele firmemente, olhei e disse, não estou pensando nada disso. Eu estou aqui querendo orar pelo Senhor, por você, porque Deus tem uma obra na tua vida. E aí, me aproximando daquele homem, dizendo, Deus tem algo para você. Imediatamente, aquele homem dobrou os joelhos e disse, moça, eu preciso de oração. Glórias! Oh, glórias! E eu disse, tem um pastor aqui dentro. Não somente aquele homem, mas todos que estavam à volta ouviram daquilo que estava acontecendo. E eu disse, tem um pastor aqui, meu esposo, e eu vou chamá-lo para ele orar por você. Mas eu quero
te dizer, faça a tua parte, porque Deus tem algo contigo. Mas Deus quer que você dê um passo para Ele, dê permissão para que você saia dessa vida. Assim oramos, irmãos, fizemos a nossa parte, demos o nome da igreja, demos o nome do pastor Paulo e dizemos, procura nós lá, para que Deus faça algo na tua vida. Eu comentei com a irmã Cíntia, e eu quero dizer que nós possamos a abertura para o Espírito Santo operar através da minha vida e através da sua vida. Não se acovarde para falar do nome de Cristo. E aquele homem recebeu oração, recebeu uma palavra e recebeu um convite para estar na presença do Senhor. A nossa parte nós fizemos, a parte do Espírito é com Ele. Então a tua parte, igreja, faça, porque Deus tem coisas grandes para fazer através da igreja do Senhor. É através da igreja do Senhor. Deus abençoe os irmãos. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas de salvação. Gemendo, chorando, com certeza Ele vai trazer consigo os seus móveis. Então, irmão, trabalhar para Jesus é a coisa mais boa que tem. Ele paga bem. Dá 13º, só não dá férias. Meus irmãos, nós temos aí um vídeo. De repente eu vou pedir para adiantar o vídeo, não sei se tem condição aí. Como eu falei para os irmãos, quem tem chamada de Deus para a obra missionária, tem 3 formas, né, pastor Leonardo? Primeiro, os pés que vão, joelhos que oram e as mãos que abençoam. Mas tem crente que nem desses 3 ele faz. Mas está desviado da casa do Senhor. Não tem regra para ele, não. Pelo menos orar. Não gosto de abençoar. Pelo menos ora. Né? O pastor não tem condição de ir lá grátis. Tem que botar gasolina no carro. Você orando, a oração do justo pode ter muito em seus efeitos. Falei para os irmãos aqui semana passada, que eu e Marcelo, nós vamos tirar aí uns 3 dias de férias, não vale de férias. Vamos botar a mente em recuperação. E não adianta. A gente pensa que vai se afastar da obra de Deus, chega lá, Deus nos pega. E nós estávamos na casa, o pastor Leonardo já esteve lá, na casa de um amigo nosso, íamos ficar lá uns 3 dias, 4 dias, só que no alto de uma colina, quase igual aquela dali, daquele morro, descobriram, não passa agora não, descobriram, eles falaram assim, ó, estou sabendo que tem 2 pastores, o Marcelo virou até pastor, tem 2 pastores, não deixa eles embora não, traz eles aqui na minha casa. E você sabe que conversa de mineiro e capixaba, é logo ali, esse logo ali você cuidado, você vai andar 1h30 a pé, de carro, você vai andar. Aí o rapaz falou, olha, é logo ali na volta. Eu falei, que volta é essa? Mas eu já estava desconfiado. Eu e Marcelo tinha já saído cedo, fomos visitar alguns amigos lá, pregar na palavra de Deus, e eu estava pensando em tirar aquela madorna de tardinha, né? Aí veio esse convite, eu falei, não acredito, Marcelo. Eu não acredito. Aí entramos no meu carro, chegamos na cidadinha, como daqui na Taquara mais ou menos, vilarejinho aí com mais 100 pessoas. E passamos o vilarejo, começamos a subir uma serrinha. Quando eu começou a subir a serrinha, já falei, já sei o que é lá no topo daquela serra. Meu irmão, o carro do Leonardo, da última vez, não conseguiu subir, ele conhece lá. Um tal do Alto do Canudo, só um lugar assim mais ou menos, do curso, sei lá, irmão, sobe serra, desce serra, e o carro batendo no chão, eu falei, meu Deus, ai meu além mesmo. Eu só sei, irmão, que nós chegamos lá naquele terreirão, grandão, né? Convidaram a gente para entrar, eu levei meu violãozinho, que eu não esqueço meu violão nessas viagens, né? Comecei a cantar nos louvores, né? Louvores é bom, aqueles louvores que tocam no coração das pessoas. Comecei a louvar e de repente abrimos a Bíblia, né, Marcelo? Abrimos a Bíblia, começamos a ler a palavra de Deus
E o Marcelo estava atento, uma velhinha, com a senhorinha de 92 anos, uns 2 metros. Aí o Marcelo viu que ali tinha fruto ali. Acho que ele fez até o convite. Foi até ele fez o convite. Ele fez o convite, irmão. Ó, já tem uma pedrinha no rei, né? Aí o pastor Paulo, vem aqui com a senhorinha aqui, ela quer se decidir para Jesus. Se decidiu para Jesus. Vamos lá, irmão, abraçando. Fizemos a confissão de fé. Ela aceitou Jesus, irmãos. 92 anos, mas com a saúde. Praticamente quase a vida toda do espiritismo. Olha só, no espiritismo. Só que lá, no centro, fechou. Aí ela mudou de religião. Mas não tinha igreja naquela região. E ali, fizemos apelo, opção de fé, aceitou Jesus. Depois eu fui em cima do filho. Né? Coração duro. Indo para a casa lá do bicho lá. E eu preguei para ele duramente. Ele falou, não, eu tenho Jesus. Não, mas Jesus quer você inteiro, corpo, alma e espírito. Jesus não é açougueiro, meu filho, ele quer você. Eu comecei a pregar. E deixamos, meus irmãos, 60% ele caminhado. Eu creio que da próxima vez ele vai aceitar Jesus. E nós fizemos aqui, porque eu gosto de tirar foto, eu gosto de filmar, porque tem irmão que é incrédulo, ele não acredita. Né? E você tem visto muito por aí, irmão, pessoas que pegam as ofertas dos irmãos, né? Os dízimos e gastam. Nós não. Quando os irmãos abençoam, nós tiramos foto, filmamos para mostrar para os irmãos que nós não estamos de brincadeira. Eu aceitei Jesus aos 21 anos. E essa chama, ela acendeu dentro de mim. E ela está acesa até hoje. Se eu morrer hoje, eu louvo o nome do Senhor, porque são mais de 40 anos pregando e envolvido na obra missionária. Glória a Deus, Senhor. Se você perguntar onde eu não preguei o Evangelho, só no inferno, porque não tem como ir lá. Mas se você pensar em qualquer lugar, aí no hospício, dentro do centro, irmão, já preguei o Evangelho nesse lugar tudo. Mas a glória é do Senhor. Então a gente chega desse lugar, irmão. Aí quando foi à noite, o camarada, não vai lá na nossa igreja, lá para pregar. Vamos pregar. Chega lá, Deus faz um movimento lá, revela, uma coisa abençoada. O livro do Dr. Lucas. A pesca maravilhosa. Como se pode pescar peixe se não tem pescador, né? Nós temos aqui um dos melhores pescadores aqui na nossa igreja. Sival, pregador do mar alto. Não é na Morinete, não. Isso aqui entrava para dentro do mar da Bahia, voltava lá com peixe grande, peixe grande. Tem, cadê? É o Antônio também. Antônio aqui, ó. Antônio só pega aquele rapalão lá desse vídeo, né? Meus irmãos, vamos ler somente os versículos, vamos encerrar, porque as horas, né? Assim, a pesca maravilhosa. Quem achou no capítulo 5 de Lucas? Achou? Lê comigo. E viu estar 2 barcos junto. Vai, pode continuar. Isso aí, entrando num dos barcos que era de Simão. Pediu-lhe então passasse pouco na terra, e assentando-se ensinava lá. Somente esse versículo, meus irmãos, olha só, preste atenção. Lucas, ele vai escrever e deixar relatado o início do ministério de Jesus. Ele vai contar sobre a tentação de Jesus, vai falar quando Jesus foi expulso da sinagoga, ele vai falar da cura do endemoniado e da cura da sogra de Pedro. Aí nós vamos chegar nesse versículo, onde começa o ministério de Jesus Cristo. O ministério de Jesus vai começar num cenário meio tenebroso ou difícil, porque Jesus ele estava ensinando uma grande multidão.
O povo estava vindo de toda a circunvizinha, de todas as cidades vizinhas, para ouvir o que Jesus falava. Só que é o seguinte, preste bem atenção. Como a multidão era grande, Jesus vê agora 2 homens lavando o quê? Se estavam lavando a rede porque tinha ido o quê? Só que é o seguinte, vendo essa história, o que Lucas vai escrever, nós vamos deparar com Pedro decepcionado. Um Pedro angustiado. Por que, pastor Paulo? Pedro tinha pescado a noite toda e pela manhã ele está lavando o quê? A rede, sem pegar nenhum peixe. Pedro, ele tinha pessoas que esperavam Pedro vir da noitada da pesca e vender o peixe. Pedro também dependia de levar o dinheiro, a moeda daquela época, para manter a sua família. Só que é o seguinte, a multidão está enorme ao lado ou de redor de Jesus. Jesus quando vê agora Pedro, mas o seu companheiro lavando a rede, ele tem uma ideia. E qual foi a ideia? Eu vou fazer do barco de Pedro um púlpito. Eu vou fazer do barco de Pedro um lugar de pregação. Eu vou fazer do barco de Pedro um altar para me pregar e ensinar a palavra de Deus. Meus irmãos, o que me chama a atenção, que a multidão era grande, Jesus agora entra dentro do barco de Pedro e fala, Pedro, afasta-se um pouco da terra. Não foi muito não, irmão. É mais ou menos uns 4 metros, 5 metros. Porque a multidão estava cercando Jesus, ele precisava, irmão, de visualizar o povo melhor e se afastar, porque era pessoa tentando tocar em Jesus, eram pessoas problemáticas, pessoas que precisavam de um milagre, pessoas que estavam vindo de longe, querendo ouvir uma palavra da boca de Jesus. Meus irmãos, minhas amadas irmãs, aleluia, Jesus está querendo nos usar. Como irão se não há quem pregue? Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava comigo, se não me engano. No Gideão Missionário, lá em Alegre. Cizinho Bernardino, ele entrou na roda, nós estávamos tirando oferta. Aquele homem, como entra na roda daqueles que trabalharam durante os eventos, aquele homem chorou. Chorou e falou, gente, quando se fala de missões, a mão do povo trava. O povo não quer saber de orar, nem vai e nem ajuda. E aquele homem, irmão, a gente vê aquele homem chorar. Por quê? Porque o povo hoje está preocupado com a sua zona de conforto. Está preocupado com os seus bem-prazeres. E a obra de Deus, o que nós estamos fazendo para Deus? Nós estamos fazendo pregando a palavra de Jesus, porque Jesus chamou a igreja santa, Jesus chamou a igreja compromissada com o reino, Jesus chamou a igreja para pregar a palavra de Deus. Jesus, quando morre, aleluia, os demais discípulos vai ficar trancafiado entre 4 paredes. Sabe o que Deus faz, irmão? Ele ressuscita, aleluia, os inimigos, ele ressuscita aqueles homens doutores da lei para perseguir a igreja. Aí sim, quando a perseguição chegou, aleluia, para a igreja, aleluia, foi crente para tudo enquanto é lado pregar a palavra de Deus. Não vamos chegar a esse ponto, irmão, de Deus nos apertar. Jesus está o que? Dentro quando Jesus está dentro do nosso mar, nós temos sede de ganhar almas para o reino. Quem é convertido, ele tem sede de ganhar alma para o reino. Agora quem não é convertido, irmão, ele só olha para o seu umbigo, ele só quer crescer materialmente, ele quer adquirir isso, adquirir aquilo, e a obra de Deus fica parado. Não tem reino para você, não tem reino para mim. Quando eu me envolvo com a obra de Deus, não existe reino. É tempo de
nós nos despertarmos, irmão. É tempo de nós levantarmos a bandeira do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus está pregando dentro do barco de Pedro. Quando Jesus está dentro de mim, é diferente. Eu tenho sede. É como a Paula falou. Eu vejo uma alma carente, eu quero pregar. A idade vai chegando e Deus está colocando dentro de mim. Faça a obra de Deus, porque o tempo está acabando. A idade está chegando. Isso está acontecendo comigo, irmão. Eu andei saindo sozinho para pregar aí no 420. E parava perto daqueles camaradas e abraçava. E orava. A Bíblia diz que 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não terá acredito. Mas é só para aquele que está na sombra do Onipotente. Tem crente que não está mais na sombra do Onipotente. Oh glória, ele é presa fácil para o diabo. Por quê, irmão? Porque está olhando só para si. Jesus está o quê? Pregando. Glória! Ó, aquele culto. E Jesus está ensinando. Só que ali não acabou por ali. Jesus agora está dentro do barco de Pedro. Né? Ele está ali no meio de uma convivência onde o cenário não era bom. O cara não tinha pescado nada, meu irmão. O cara estava decepcionado. Isso acontece com a gente. Prega a palavra, prega para o camarada, fala que o evangelho é isso, é aquilo, o cara está com o coração duro. Jesus está ali, cenário negro. Só que Jesus queria fazer algo maior ainda. Jesus chega perto daquele homem, ó, entra para o mar alto. O cara vai falar, não, Senhor, nós já trabalhamos a noite inteira. Isso acontece com a gente. Você prega, faz a obra de Deus e parece que está dando errado. Não está dando errado não, irmão. Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Você prega hoje. Foi pregado o evangelho para aquele moço que estava doente. Ele não aceitou, mas vai chegar outro. A minha palavra foi plantada. Ela vai germinar, vai vir um que vai regar. E vai vir o Deus do evangelho e vai dar o crescimento. O crescimento quem dá é Jesus, porque a glória é dele, o poder é dele, tudo é dele, é por ele. Nós somos apenas instrumento, lembre disso. Somos apenas instrumento na mão do oleiro, porque é ele que opera sinais e maravilha. Nós somos apenas vaso na mão do oleiro para fazer a obra de Deus. E Deus agora, Jesus agora, ele quer mudar a história de Pedro. Glória a Deus, aleluia. Eles entram para o mar alto. Está em alto mar. Os irmãos sabem que os maiores peixes estão em águas o quê? Rasa ou profunda? É isso que Jesus quer fazer com a gente, irmão. Só que a gente não quer ir. Jesus está falando, vai nos hospitais. Jesus está falando, ora para o fulano, ora pela obra de Deus, e nós não queremos, estamos questionando. E a ordem de Jesus é hoje, é lança a rede. Vamos entrar nas águas profundas. Aleluia. Porque nas águas profundas é onde estão os maiores cardumes de peixe. Pedro pega o seu barco, Simão, e vai para dentro. Quando chega lá, Jesus fala, lança a rede. Irmão, preste atenção. Você vai entender o mistério que Deus me deu esse mistério aqui. Ele vai questionar. Só que ele chega a uma conclusão. Não pesquei a noite inteira. Ele está mandando eu lançar. Eu vou lançar. Eu estou aqui. Eu vou lançar a rede. E a rede naquela época não é essa de hoje não, né, pessoal? Essa rede de 50, 60 metros. Rede de espera. Não. Era uma rede pequena, mais ou menos, do tamanho dessa igreja.
Só que ele não sabia que o milagre que iria acontecer era maior do que os outros milagres que aconteciam quando ele ia pescar. Ele vai agora o quê? Lança a rede, olha. Já que o Senhor está mandando, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. O que Deus tem falado com você nessa noite, será que o Espírito Santo já entrou pelos seus ouvidos e desceu até o coração? Aleluia, está falando. Aleluia, prega a minha palavra, prega a minha palavra. Ore pelos missionários, oferte a minha casa, contribua. Será que você tem ouvido o som do Espírito Santo sobre a tua vida? Se você não tem ouvido, meu querido, nessa noite eu sinto muito em dizer para você: não há reino para você, não há céu para você, não há bênção para você, não há nada para você aqui hoje. Deus bendito, eterno, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Sai, pega. Eu podia estar pregando aqui que você vai completar a faculdade. Que a chave própria vai chegar semana que vem. Eita glória! Eu fico observando alguns pregadores que vêm aqui, né, irmão? Sapateia o povo, vai embora e depois deixa um abacaxi na mão dos pastores. É um pastor que tem que resolver. E o povo está pulando, está sapateando. No dia seguinte, está igual chuchu, irmão. Está murcho. Ô glória! Você olha na cara dele, não tem brilho do Espírito Santo, não tem nada. Mas eu estou pregando para uma igreja. Uma igreja que está vestida como a noiva, adornada, esperando o seu esposo. Está com azeite na tua lamparina. Oh glória, se eu fosse você, eu dava a tua mão para o alto, dava um tremendo glória, porque Jesus está te chamando. Jesus está tocando em você hoje. Vai e prega minha palavra nos hospitais, prega minha palavra na faculdade, prega minha palavra no trabalho, prega minha palavra dentro do trem, do ônibus. Vai e faça a minha obra. Glória a Deus. Amém. Glória. Maravilha, Jesus. Pedro, ele lança a rede. Já passei 10 minutos. Agora encerra. Me dá um outro microfone. Pedro lança a rede. Deus te maravilha. E quando ele lança a rede, quando ele lança a rede, quando ele lança a rede, irmã Cíntia, Glória a Deus, aleluia. a Bíblia vai dizer que vem o quê? Sobre a rede? Grandes. Vamos ver aqui, tá? Bota mais sobre. Grandes peixes. Isso é para quem é espiritual. Olha só, imagine. Todo pescador que joga uma tarrafa, ele sabe se veio peixe ou não, quando ele começa a puxar. É ou não é? Sim. Não é? Olha só. Olha a experiência que aconteceu com aqueles homens. Eles lançam a rede. Eu imagino Pedro, Simão, puxando a rede e a rede vibrando. Deus, glória. Diferente das outras pescas. Aleluia. Porque a Bíblia diz que a pesca é maravilhosa. Glória. E as Escrituras vai dizer que foram grandes peixes. Sabe o que Deus me revelou? Pedro nunca pegou peixe tão grande como ele pegou naquela vez. Foram peixes enormes. Oh glória, de tal modo, irmão, que as redes já se rompiam. Isso é o tamanho do milagre que Deus vai fazer na tua vida quando você começar a se envolver na obra missionária agora. É um milagre, o milagre vai ser grande, de tal modo que você vai olhar: meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar, a natureza, lhe obedece? Pessoa, a noite dele, eu não sabia Pedro que dia não obedece. Oh glória, mas Deus ali atraiu um cardume de peixe enorme para a rede de Pedro, de Simão. É isso que Deus vai fazer na minha e na sua vida quando nós nos entregarmos à obra missionária de Deus. Aleluia.
chão. Deus. Aleluia, eu creio. Amém. Meu irmão, a Bíblia diz que era enorme peixe. Peixes grandes, de repente peixe do tamanho daquilo para você aí. É, irmão. Agora o milagre não ficou só aí, não. Olha onde está o milagre, irmão. Quando as redes começaram a tremer e que Pedro começou a encher a rede, o milagre foi igualzinho da viúva. Pega vasos emprestados. Muitos, não pouco. Quando ele começa a encher, o barco já está quase afundando e o peixe não acabava. Aí eles viram o quê? Alguns e chamaram. Irmão, é mais ou menos assim. Eu estou pegando peixe, estou enchendo o meu, estou enchendo do camarada ali. Aleluia. E o peixe não está se acabando. Glória a Jesus, aleluia. Agora me diz uma coisa. Se aqueles pescadores fossem inimigos de Pedro, porque os irmãos sabem que todos os pescadores têm um olho meio grande quando estão pescando em determinado lugar. Descobriu que o Antônio está pegando bastante peixe, se ele estiver pegando, ele chega logo para perto. Só que Pedro não tinha, senão não tinha inimigo. E ele acena, vem para cá, porque a pesca aqui ela está sendo maravilhosa. Fulano, olha, vem pra cá, porque a pesca é grande. Olha, eu nunca pesquei tanto peixe, mas tudo porque ele mandou eu lançar a rede finita. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Segredo, meu. Há uma presença de Deus nesse lugar, há uma nuvem de glória aqui na caixa. Deus está chamando, o campo está maduro, a seara ela é grande e o dono da seara está, aleluia, listando, convocando ceifeiro para a tua obra missionária. Quem enviarei? Quem há de ir por mim? Como irão se não há quem pregue? Irmão, Glória a Deus, Senhor. nós já perdemos a nossa identidade de igreja missionária. Pelo amor de Deus. A Bíblia diz: buscais tesouro, mas já está tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, irmão. Eu não sou contra ninguém. Tem uma boa vida, é de direito, você é trabalhador, eu sou trabalhador, nós somos trabalhadores. Mas a prioridade é o reino. Quando eu tenho a prioridade, que é o reino, as bênçãos de Deus me seguem, me alcançam e não acrescenta dores. Oh glória, quer ser bem-aventurado, aleluia, quer ter saúde espiritual, aleluia, saúde espiritual. Que isso, pastor Paulo? Irmão, está chovendo pedra no telhado dele, está desempregado, a geladeira está igual ao Polo Norte. Oh glória, mas o espírito do Evangelho de Jesus, o espírito missionário está dentro dele, e ele passando por processo, mas ele está dando glória, ele sabe que o seu Redentor vive. E por certo vai levantar da terra o seu favor, e o tempo de cantar vai chegar. Glória a Deus, Senhor. Eu quero orar por você, vem aqui na frente, em nome de Jesus. Você está sentindo uma chama viva missionária dentro de você, mas está travado alguma coisa. Nós vamos fazer a oração missionária, a oração da fé. Vai destravar hoje, porque o que Deus tem contigo é grande. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Deus, não consegue. Vem aqui na frente, irmão, porque não tem coisa melhor, irmão, de quem se envolver na obra missionária. Glória. Tem dois aqui, irmão. Depois prepare o louvor da África aqui. Hoje vamos dar uma oportunidade. Glória a Deus, Senhor. Tem mais alguém, irmão? Vem aqui na frente. Não tem gente, você não está querendo se envolver na obra, não, irmão missionário? Glória a Não? Deus, aleluia. Tem mais ninguém, não? Só os dois aqui? Glória a Deus, aleluia. Meu Deus. É o senhor,
Chega aqui, meu querido. Está perto aqui do seu pastor. Meus irmãos, pela sua mão, tem uma vida para ti. Fala assim, Senhor Jesus. Escreve meu nome no livro da vida. Porque eu quero te servir em espírito e em verdade. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Homem da África! Glória! Ó, vocês estão incumbidos de orar por ele, ajudar ele em oração, hein? Maravilhoso, eterno Deus, aqui na tua presença. Meu Deus! A ti, Senhor, seja a honra, a glória, majestade, sabedoria para todos sempre. Nós te adoramos e agradecemos, Senhor, pelo mais um trabalho realizado neste domingo, pela tua bênção concedida no nosso meio a cada um dos teus filhos, que as mãos do Senhor sempre possam estar estendidas sobre cada um de nós, e pedimos, Senhor, que leve o teu povo
para a tua casa e que tua bênção se estenda sobre o teu filho cada dia e cada momento, em nome de Jesus. O amor do nosso grande Deus, a graça do nosso querido Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos presentes, não só agora, mas para todos sempre, todos possam dizer Amém. 2026! No ano que possuía a terra.